Seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Danukalov. Aqui a gente fala sobre comportamento humano, levando em consideração vários saberes. E nas últimas postagens eu tenho versado sobre como pensar a respeito do mistério, como pensar com a mente aberta a respeito do desconhecido. E peguei aqui o tema do avistamento de OVNIs e de vida inteligente extraterrestre para servir como pano de fundo para que possamos fazer um exercício do nosso pensar, como que a gente pensa as coisas que para nós são misteriosas. Já houve 14 aulas, essa é a 15ª e ela é a continuidade da 14ª, onde eu comecei a falar sobre quais seriam as áreas afetadas caso descobríssemos que não estamos sozinhos no universo. Então, dando continuidade à montagem do nosso sistema de bem pensar, a próxima área que eu gostaria de refletir com você é como que os idosos responderiam a essa percepção impactante de que nós não somos a espécie mais inteligente do cosmos, do universo. Talvez os idosos fossem os grupos mais afetados negativamente. Se as crianças passariam quase que inteiramente incólumes com essa descoberta, os idosos que viveram talvez 80, 90 anos acreditando numa determinada visão do universo e no finalzinho da vida essa visão fosse radicalmente ampliada, para alguns poucos talvez fosse uma visão fascinante. Para a maioria eu acho que seria extremamente perturbadora, talvez até desesperadora, porque no finalzinho da vida, quando você precisa estar em paz para morrer, ou pelo menos deveria, talvez você morra com muitas dúvidas, além daquelas que todos nós invariavelmente vamos ter que encarar. O impacto sobre a morte. Surgiriam novas perguntas. Eles morrem? Eles vivem tanto quanto nós? Possuem alma? Possuem consciência após a morte? A mortalidade humana também seria reinterpretada à luz daquilo que eles talvez dividissem conosco a respeito da transcendência e da metafísica. Então, o impacto sobre o conceito de alma seria bastante profundo. A alma é exclusivamente humana? Uma inteligência extraterrestre tem alma? Possui dignidade moral? Possui valor intrínseco? Tudo isso foram assuntos discutidos em anos e anos de teologia. Teríamos que revisitar essas questões. O impacto sobre aquilo que a gente chama de consciência, aquele olho que está dentro de nós e que consegue olhar inclusive a nós mesmos, os nossos vícios, as nossas virtudes. Será que eles de fato, com esse cabeção e com um cérebro muito mais desenvolvido, conseguem se comunicar telepaticamente? Será que eles conseguiriam se comunicar telepaticamente conosco? Será que a telepatia não é uma história da carochinha? Será que esse dom parapsíquico é possível a nós, mesmo com um cérebro não tão avantajado quanto o deles? Existem mentes coletivas? Existem mentes distribuídas? Existem mentes híbridas? Será que eles possuem chips? Nós já estamos colocando chips dentro dos nossos cérebros? Será que existem mentes biológicas muito mais desenvolvidas do que a nossa e integradas à tecnologia? A própria definição de consciência deveria ser ampliada. Já existem algumas poucas pessoas escrevendo a respeito disso, mas uma coisa é escrever como uma possibilidade, outra coisa é escrever como uma realidade. E a linguagem, hein? Esse aspecto importantíssimo das relações intersubjetivas. Se entender a nós mesmos falando a mesma língua já é complicado, imagine se nós tivermos que lidar com uma linguagem que talvez seja completamente diferente de todos os idiomas que nós temos na Terra, que tenha semânticas diferentes, gramáticas diferentes, padrões completamente diferentes, não somente um novo idioma, mas uma nova forma de linguagem. Como conversar com uma inteligência que evoluiu em outro planeta? A linguagem humana ela foi moldada pela nossa biologia. A deles poderia ser completamente diferente. A deles pode ser completamente diferente. E isso geraria um impacto na tradução e um impacto sobre a literatura, hein? A literatura humana que contou histórias sobre nós mesmos. Subitamente surgiriam outros personagens, novas tragédias, novos mitos, novas epopeias. Já começamos a ver, inclusive, alguns livros encantadores. Eu estou aqui com uma trilogia de um chinês. Eu, sinceramente, não sei como é que se pronuncia. Me perdoe a comunidade chinesa que, porventura, esteja vendo esse vídeo. Cixin Liu. São 3 livros incríveis. O Fim da Morte, O Problema dos 3 Corpos e A Floresta Sombria. Entre outras coisas, ele vai falar do impacto do encontro com civilizações extraterrestres. Só que esse cara é um escritor de mão cheia e essa obra, essa coleção, lida com tudo
tudo isso que a gente está falando de uma maneira muito sofisticada, muito profunda. E o impacto sobre a poesia, hein? Talvez a poesia florescesse. Poucas coisas inspiram tanto os poetas, a imaginação humana, do que o encontro com o desconhecido. A poesia iria florescer. E o impacto sobre a música. Você sabe que eu fico pensando muito sobre isso? Eu adoro música. Eu sou um apaixonado por música. Se esses caras pousassem aqui e falassem pra mim, quer dar uma voltinha no meu disco voador? Eu ia perguntar pra eles, tem Spotify? Durante a viagem a gente vai ouvir música. Você sabe que eu tô acompanhando a Copa do Mundo? E a Copa do Mundo é muito mais do que simplesmente futebol. É um encontro de culturas, é um encontro de sonhos. E cada novo jogo que eu tô vendo aqui tá me impactando mais ainda, né? Aproveitei que trabalho em casa, tô com uma bebezinha recém-nascida, eu sento no sofá depois de atender os meus pacientes durante o dia e fico vendo o futebol. E outro dia, eu não sei se você viu, mas um dos pontos altos foi a torcida da Inglaterra cantando junto com os jogadores uma música icônica do Oasis. Vou até botar aqui para você ouvir, olha só que legal. Que incrível! O estádio todo cantando, os jogadores impressionados. Eu fico imaginando o que essa galera acha disso. Porque é lindo, é lindo. Música é uma coisa maravilhosa. Como é que será a música deles? Será que existe? Será que não existe? Como é que serão as escalas? Como é que serão os tempos tonais? Como é que serão as harmonias? Note quanta coisa se abriria para nós. E o impacto sobre a arte? Eu não tenho dúvida que museus inteiros surgiriam dedicados à interpretação estética cósmica. Uma nova era artística iria nascer, com certeza. O impacto sobre o cinema. Hollywood momentaneamente entraria em colapso, porque Hollywood nos vende sonhos e ficção e a gente estaria na realidade, não no sonho, não na ficção. Alguns filmes pareceriam proféticos, outros talvez ridículos aos nossos olhos. Décadas de ficção seriam comparadas à realidade. Já falamos na aula passada sobre o impacto na religião ou nas religiões. Milhões, talvez bilhões de pessoas buscariam respostas espirituais, novos movimentos surgiriam, como já estão surgindo, mesmo sem a certeza, mas já estão surgindo. Novos profetas surgiriam, como já estão surgindo. Novos cultos. Existiria um impacto muito grande sobre seitas. Surgiriam, como sempre, líderes exploradores da fé humana, do medo, da esperança. A história humana sugere que isso é praticamente inevitável. O Vaticano provavelmente se tornaria um dos centros globais da discussão, não apenas religiosa, mas filosófica, mais antropológica, civilizacional. Existiria um impacto sobre aquilo que a gente chama de escatologia, o fim dos tempos. Muitos tentariam encaixar esses fenômenos em profecias, no apocalipse, no messianismo, no fim dos tempos. Retorno a figuras religiosas do passado ocorreriam com certeza. No islamismo surgiriam debates intensos sobre a posição dessas inteligências na criação divina. No budismo, as questões sobre consciência, sofrimento e iluminação ganhariam novas dimensões. O impacto sobre a filosofia oriental, a ideia de múltiplos níveis de realidade, provavelmente ganharia novos interesses. As pessoas começariam a ler os textos antigos dos orientais com outros olhos. E como eu falei, um impacto enorme também na filosofia ocidental. Platão precisaria ser reinterpretado, Aristóteles reinterpretado, Tomás de Aquino, Kant, Nietzsche, Heidegger, todos seriam relidos. O que mais? Geopolítica. Talvez surgisse na geopolítica uma identidade planetária, ou talvez os conflitos aumentassem, ninguém sabe. Os Estados Unidos, por serem a primeira potência mundial, seriam pressionados a revelar tudo que supostamente sabem. O impacto sobre a China e a Rússia
também seria muito grande, nenhuma potência aceitaria ficar à margem dessa discussão. A ONU talvez ganhasse uma importância inédita ou talvez sucumbiria de vez, porque ela já está mal das pernas. Quem fala pela humanidade, já fiz essa pergunta para você em outro momento aqui desse curso. Essa é uma das perguntas mais difíceis. Quem vai representar os 8 bilhões de pessoas? Ninguém possui essa legitimidade atualmente, e numa situação como essa, invariavelmente essa pergunta teria que ser respondida. E a ideia de Estado-nação, hein? De soberania nacional, ela seria também fortemente afetada, porque a partir de agora, a noção de terráqueos seria muito mais potente. Algo nos uniria, mesmo que você não goste do globalismo, e eu particularmente odeio essa noção de uma grande família, porque eu acho que nós não estamos preparados para isso. Mas será que numa situação como essa, essa preparação não seria alavancada? E o impacto sobre inteligência militar, que a gente já viu aqui, todos os serviços secretos seriam mobilizados com vistas a entender melhor a tecnologia nova disponível. Impacto sobre a segurança nacional, a definição de ameaça mudaria totalmente e tomaria novos rumos. O impacto sobre exploração espacial. A exploração espacial receberia investimentos gigantescos a partir desse desacobertamento. Colonizar Marte, que é o sonho do Elon Musk, deixaria de ser um sonho e passaria a ser uma necessidade para que nós pudéssemos galgar pelo menos um pouquinho do que esses carinhas já galgaram. Ganharíamos urgência, talvez, em estabelecer uma base lunar. E o impacto sobre a física. Quantas pessoas falam hoje, não, é impossível eles nos visitarem porque as distâncias são enormes. Com base na física que a gente conhece, as distâncias são enormes, mas com base numa física desconhecida por nós, talvez não. Talvez esses caras tenham desenvolvido uma estratégia de dobrar o tecido do espaço e do tempo de uma maneira que a gente nem sequer imagina. A definição de vida seria radicalmente ampliada e a biologia teria que rebolar para lidar com isso. O impacto sobre a genética, novas comparações evolutivas surgiriam, seres híbridos poderiam ser descobertos. Imagina se a gente acaba sabendo que esses carinhas aqui já estão há muito tempo fazendo seres híbridos de nós com eles. Olha, a ficção já tratou disso várias vezes, o cinema já tratou disso em algumas ocasiões. O impacto sobre a inteligência artificial, porque provavelmente esses caras sabem muito mais do que nós com relação à inteligência artificial, caso eles verdadeiramente existam. Então a comparação entre inteligência biológica, artificial e extraterrestre mudaria tudo. O impacto sobre a computação, novos paradigmas computacionais, computação quântica tomaria um outro caminho, o impacto sobre energias potencialmente mais limpas. Toda a economia energética poderia ser redefinida com o impacto sobre o petróleo, o impacto sobre o transporte, sobre a internet, sobre as redes sociais, sobre o jornalismo. Essa seria a maior cobertura jornalística da humanidade, muito bem retratada pelo Dia D do Spielberg. O impacto sobre a educação, que nós já falamos, sobre as universidades, novos cursos surgiriam, sobre a antropologia, a arqueologia, a história, o direito, os direitos humanos, impacto sobre a bioética, sobre o meio ambiente, sobre o transhumanismo, sobre o orgulho humano, sobre a humildade humana, o sentido de vida, o significado da história e sobre a nossa imagem no cosmos. Então, se você pensa simples, se você pensa através de um único paradigma, se você tem uma ligação afetiva, emocional com uma determinada narrativa, é compreensível você nunca ter se questionado sobre o que é que pode estar prestes a acontecer se nós desvendarmos tudo isso. Com certeza seria o maior choque ontológico possível. E olha só que interessante. Comecei o nosso curso falando sobre narrativas. E o que é uma narrativa? É uma história que você compra e quer dividir, e quer falar. Eu, como terapeuta, há anos já percebi uma obviedade. As pessoas não sabem escutar, porque ouvir é biológico. Ouvir todo mundo ouve. Minha bebezinha já tem um sistema auditivo pronto. Ela ouve, mas ela não escuta. A escuta pressupõe uma decisão. Fala que eu vou prestar atenção, que eu vou tentar te entender. A gente tem que aprender a escutar, inclusive, os livros.
ler sem brigar com o autor desde a primeira página, porque senão você não está escutando o que ele tem a dizer, você só está ouvindo. Escutar. Quando eu trabalho com mediação de conflitos entre sócios, entre pai e filho, entre marido e esposa, as primeiras sessões são de acolhimento, as primeiras sessões são de compreensão da dor do outro. Mas é incrível como as pessoas imersas no conflito e imersas nas suas certezas simplesmente não conseguem escutar. Não conseguem escutar. O professor Olavo de Carvalho falou durante anos para os seus alunos: façam um jejum de opiniões por pelo menos 10 anos. Leiam, estudem, reflitam, ponderem, pensem. Mas tudo isso não é possível se a gente não escutar. 2 orelhas, uma boca. Mas a maioria de nós fala, vomita as certezas o tempo inteiro e não escutam. Eu não sei se você viu o filme do Spielberg, Dia D, mas eu achei muito bonito. No fim do filme, um extraterrestre, já velho, provavelmente aqui conosco, recuperado de algum acidente, ele se levanta e vai no ouvido de uma das personagens e fala uma palavra. E depois esse indivíduo reproduz essa palavra para uma jornalista que depois tem que passar a mensagem dele para toda a humanidade. E é muito bonito. Eu achei bem simbólico. Escutem. Escutem. Acho muito bonito isso. Quando a gente desenvolve a habilidade de escutar, nossa, um mundo de possibilidades se abre. Caso contrário, você vai se fechar na tua opinião, vai tratá-la como bichinho de estimação, vai alimentar tua narrativa, vai viver num mundo estreito, cheio de certezas e absolutamente não vai aprender a pensar. Espero que você tenha gostado desse mini curso. Espero que esse mini curso ajude você a solidificar o teu sistema interno e que através de um símbolo como visitantes extraterrestres, discos voadores e civilizações mais avançadas, a gente possa ter tocado em coisas que no fim das contas pode ajudar você a lidar com os teus e não com a galera da outra cidade, mas com os teus. Se a gente não aprender a se relacionar com os nossos, cara, se um dia esses carinhas aparecerem, nós estamos literalmente fudidos. Porque se a gente não dá conta da própria família, a gente não vai dar conta dessa família expandida. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative os sininhos das notificações e manda essa aula, assim como todas as demais, para quem gosta de pensar melhor e, por que não, se tem algum aficionado por essa temática. Valeu!